Hello, tripulação! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo neste canal, que é o único canal do Brasil, meu povo, minha tripulação, que é 100% voltado para a internacionalização da carreira na área da saúde. Ou seja, se você é profissional da saúde, é aqui neste espaço que você vai aprender como é que você pode conquistar experiências internacionais em qualquer país ao redor do mundo sem abrir mão da sua profissão. Muito pelo contrário, avançando também na sua profissão. Eu me chamo Vivi Brenaise e para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso conteúdo, já se inscreve no canal e bora assistir o vídeo de hoje, que o vídeo de hoje está sucesso. Nós vamos falar sobre 3 documentos que são essenciais para qualquer aplicação no exterior, ou seja, aplicações para mestrado, doutorado, voluntariado, estágio, visitas técnicas, fellows, em qualquer aplicação você vai precisar desses 3 documentos que são essenciais e eles podem ajudar até mesmo a conquistar uma vaga de emprego. Então bora lá aprender! O pacote de aplicação básico ele é formado por 3 documentos: e-mail, currículo e cover letter. Eu vou explicar para vocês cada um desses e dar dicas para você tornar esses documentos muito mais fortes, sedutores, para a pessoa do outro lado ficar curioso e querer marcar uma entrevista com você ou até já aceitar você para o seu intercâmbio lá fora. O primeiro e, na minha opinião, mais importante documento que você precisa criar é um primeiro e-mail capaz de convencer a pessoa lá fora de que você tem potencial para ir para lá e fazer um bom trabalho. Esse e-mail, gente, ele precisa ser curto, direto ao ponto, porém extremamente educado. Nesse e-mail você precisa se apresentar, falar que você é fisioterapeuta, que você é aqui do Brasil, falar qual é a sua área ou a área de interesse que você tem, deixar muito claro por que você está entrando em contato, buscar alguma forma de se conectar com a pessoa do outro lado, fazer uma venda de si mesma e fazer o seu pedido final. Exemplo, digamos que eu, Vivi, quero fazer um intercâmbio em neuro de estágio em uma clínica da França. Nesse meu e-mail eu vou me apresentar, eu vou pegar alguma curiosidade muito legal daquela clínica. Digamos que essa clínica, eles têm um programa só para pacientes com Parkinson. Eu vou usar no meu e-mail esse programa para criar conexão. Então eu vou comentar que eu gostei muito da clínica por causa desse programa com Parkinson. Por que é importante a gente criar essa conexão? Porque quando a pessoa lê, a pessoa vai entender que você não só quer ir para lá, mas você se importa com aquele local, você estudou aquele local, e isso mostra que você é proativo, né, gente? Então isso é um ponto fundamental para fazer o seu e-mail chamar a atenção. Depois que você cria essa conexão, chega a hora de se vender. Então, se eu quero fazer um estágio na neuro, eu vou começar a contar quais são as minhas experiências na neuro, para aquela pessoa ter curiosidade em ver o meu currículo. Ah, Vivi, e se eu não tiver nenhum tipo de experiência, o que é que eu faço? Você vende paixão. Eu mesmo já consegui estágios quando era estudante vendendo paixão. Eu quero ir para aí porque eu sou fascinada pela neurologia e eu quero muito aprender com vocês. Isso é vender paixão, por exemplo. E por último, você faz o seu pedido final. Então, no seu e-mail tem que ter muita clareza o que você quer, o que você está pedindo, o que você quer ir fazer lá. E isso, gente, é adaptado para qualquer tipo de intercâmbio. Então, por exemplo, se eu quero um mestrado, um doutorado e eu quero tentar uma bolsa através do professor, eu entro em contato com o professor através desse e-mail muito bem escrito e ali na conexão eu posso usar, por exemplo, algum artigo novo que ele publicou que chamou muito a minha atenção. Então, o e-mail é o que vai fazer a pessoa querer saber mais de você ou simplesmente te ignorar. Então, esse documento precisa estar muito bem escrito. O segundo documento é o currículo. Então, depois que a pessoa viu o seu e-mail, ela vai te responder, provavelmente pedindo o seu currículo. E é aí que está o pulo do gato. O seu currículo ele precisa ser criado para aquela vaga. Esqueça isso de ter um currículo padrão que você envia para tudo quanto é canto. Isso não vai te gerar vaga em lugar nenhum. Ou se gerar, vai dar muito mais trabalho do que se você tiver feito um currículo específico para aquela vaga. Então, o seu currículo precisa ter no máximo 2 páginas, ser bem direto ao ponto e só trazer as experiências e informações que são relevantes para aquela vaga. Então, por exemplo, se eu estou aplicando para uma vaga de voluntariado, faz total sentido eu descrever, por exemplo, ações sociais que eu faço através da minha igreja. Mas se eu estou aplicando para um doutorado, para um mestrado, não faz tanto sentido eu descrever as ações sociais que eu faço e faz muito sentido eu descrever, por exemplo, as monitorias, as iniciações científicas que eu fiz. Vivi, se eu não fiz nada disso, o que é que eu descrevo?
você descreve o que você fez. Gente, até estágio curricular da faculdade pode ser descrito em currículo. Pensa comigo. Quem se forma lá fora não faz ideia de como é a grade curricular aqui do Brasil. E você precisa mostrar que você tem experiência, por exemplo, na área de oncologia. Ah, fiz um estágio em oncologia e agora quero ir para aí. Na maioria dos países ao redor do mundo, as pessoas não passam por estágio em oncologia. Então, se você passou pelo estágio em oncologia, mesmo que seja na matriz curricular, você precisa mostrar isso para a pessoa que está do outro lado. Lembrando que eu estou falando aqui de currículo vitae. Esqueçam o currículo Lattes. O currículo Lattes, ele foi criado pelo Brasil, para comunicação interna entre a gente. Então, a não ser que você vá aplicar para alguma vaga de bolsa do governo brasileiro, esquece o currículo Lattes e foca no currículo vitae. E por último, nós temos a cover letter. A cover letter, gente, é como se fosse uma carta de apresentação do seu currículo. Então, é nesse espaço que você consegue escrever de forma muito mais pessoal quem é você e por que você quer aquela oportunidade. Então, imagina assim, o e-mail seduziu a pessoa, o currículo mostrou que você tem habilidade técnica. A cover letter vai mostrar quem é você, as suas paixões e por que você se encaixa lá. Então é um momento perfeito para você mostrar, por exemplo, situações que você viveu, que te transformaram, que te levaram ao lugar que você quer ir e explicar exatamente como aquele lugar se encaixa no seu plano de carreira. A cover letter, ela geralmente tem uma página e ela precisa ter o remetente e o destinatário. Então você precisa deixar bem descrito e personalizar ela para cada local que você for enviar. Então, independente do tipo de intercâmbio que você quer viver, esses 3 documentos sempre vão ser necessários. Seja para um estágio, seja para um mestrado e doutorado, seja para um voluntariado, você sempre vai entrar em contato com alguém utilizando esses 3 documentos base. A depender do tipo de experiência, você só vai precisar disso, como, por exemplo, nos estágios e voluntariados. Porém, em outros tipos de intercâmbio, você vai precisar de outros documentos além desses, mas esses outros documentos ficam para outro vídeo porque é muita coisa. Agora que você já sabe quais são os 3 documentos fundamentais, básicos, no processo de aplicação para intercâmbios lá fora, eu quero saber se você tem alguma dúvida. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários e já aproveita, deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e aproveita porque não existe nenhum outro canal no YouTube que fala sobre o que a gente está falando aqui. Te vejo no próximo vídeo.